Bom sábado, irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vós nessa entrada de sábado, nesse culto de pôr do sol. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, Pai querido, abençoe cada família que está reunida neste momento, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, o seu Santo Espírito possa estar presente dentro deste lar, dentro desta igreja, abençoando para que mais uma vez nós possamos nos dedicar totalmente ao nosso Deus nesse dia tão especial. Fique conosco, fique com a tua palavra, é o que pedimos por Jesus. Amém. Salmos 1. O Salmos 1, ele é um salmo sapiencial. Não é um salmo de música, de louvores como os outros, mas sim um salmo de texto de sabedoria, onde há conselhos para cada um de nós. Ele diz assim, vou ler com vocês. O título é Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que lindos salmos. Conselhos, o resultado, aqueles que fazem diferente, qual é o resultado, e no final falando sobre a vitória e sobre perecer. Eu estava lendo no original hebraico e eu fiz uma tradução, com a ajuda, é claro, de alguns recursos de livros, internet, tudo, no hebraico. Porque a nossa Bíblia em português, ela tem a tradução, mas eles colocam pronomes, advérbios entre eles, para que possa talvez dar um sentido maior, só que às vezes é colocado no sentido que eles entendem, podendo até mudar, alterar o sentido ou dando um outro sentido. Então eu queria ler no original mesmo, provável original, né? Porque uma palavra ela pode ser traduzida por várias, né? Por exemplo, existem sinônimos de algumas palavras. Mas vamos à leitura. Diz assim, As felicidades de um homem que não andou no conselho dos perversos e no caminho dos pecadores não parou, e no sentar dos palhaços não sentou. Tem prazer e na sua Torá medita dia e noite. Vive como uma árvore plantada junto às correntes de água, que frutos dados na sua época. Suas folhas não são coletadas, e tudo o que fizer terá êxito. Não os transgressores, que entretanto são como palha que em sua separação pelo vento. Por isso não serão salvos os perversos no julgamento, e os transgressores na comunidade dos justos. Pois conhece Yahvé o caminho do justo, e o caminho dos perversos será destruído. Parece que ficou até mais bonito, né? Poético, né? Verso 1 ao 3. Vamos entender um pouco mais essa questão do que Deus está falando. Diz assim, bem-aventurado, ou pode ser ali uma observação entusiástica, felizes, está no plural, né? Felizes, quem são os felizes? Quem são aqueles bem-aventurados? Quem são os que devem ficar felizes diante do mundo em que estamos vivendo do Covid-19? Será que tem como sermos felizes? Será que eu posso ser feliz? Perdendo minha parte financeira, não tendo mais os recursos financeiros como antes, batendo na porta as doenças. 3 palavras, fala assim, não anda, não se detém e nem se assenta. Não anda, quer dizer que não vai ao conselho dos ímpios. Não se detém, quer dizer que não para no caminho dos pecadores, ou não fica observando o caminho como exemplo o que os pecadores fazem. Terceiro, né, melhor falando, não se assenta. A palavra aí assenta no original hebraico chama moshav, transliterando para o português, moshav. Moshav significa assim, morada, ou também descreve uma sede de assentamento. Quer dizer, fazer morada, se assentar. Não, então fala assim, não se assenta, não faz morada, não habita junto com a roda dos palhaços, ou escarnecedores, ou aqueles que zombam de Deus. Mas antes o seu prazer está na lei de Deus. Lei de Deus.
E lá fala, medita dia e noite. O que é meditar? É estudar. É deixar que a palavra de Deus mude a minha vida de dia e de noite. Não quando eu me batizei, não quando eu aceitei a Deus. Mas dia e noite a minha vida é mudada pela palavra de Deus. Torá, a lei de Deus. Aqui está falando a lei de Deus. E fala assim, no final. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas. Pode vir a seca, pode vir parar de chover, pode vir todos os problemas, dificuldades, doenças, vírus, ele vai se manter firme e ainda vai seguinte, vai dar fruto. Porque aquele que segue a Deus, aquele que medita a palavra de Deus, ele não só fica firme espiritualmente, mas ele dá fruto. E ele não murcha, as suas flores, as folhas ficam verdes. E tudo que ele faz, termina assim, ó. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você tem sido bem sucedido? Se não está sendo bem sucedido, eu e você, talvez eu e você não estamos meditando a palavra de Deus. Por que não aproveitar a entrada desse sábado, meditar na palavra de Deus? Por que não aproveitar esse momento e realmente deixar que a palavra de Deus mude a nossa vida? Continuando o verso 4, agora fala dos contrários, que não são felizes. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Palha. Como galhos cortados, como folhas que caem, né? Quando o judeu ele fazia a sua colheita, cortava ali o trigo, ficava palha. E ali o vento jogava para um lado, joga para o outro, joga para lá, joga para cá, para longe, para perto, e vai jogando, não sabe para onde vai. Você sabe para onde a sua vida está indo? Para onde você está deixando Deus levar a sua vida? Os ímpios não são como palha, não sabem, são levados pelo vento da ocasião, emprego, desemprego, doença, não doença, e dificuldade que ir lá, problema social, problema emocional, problemas. Problemas nós vamos ter, é verdade, adversidades, vamos passar por sermos fiéis a Deus. Mas nós sabemos para onde vamos, para o céu. Você e eu estamos sabendo para onde vamos mesmo? Ou somos como palha? Porque palha são os ímpios, que o vento dispersa. E ainda fala assim qual é o resultado. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu coloquei aqui na tradução, fala assim, ó, por isso não serão salvos os perversos no julgamento e os transgressores na comunidade dos justos. Que comunidade? O céu, a nova terra. Não terão lugar lá, perecerão. A comunidade dos justos não terá lugar nenhum ímpio, os que são jogados como palha de um lado para o outro. E termina assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos, o Senhor conhece, mas o dos ímpios será perecer. Qual o resultado da nossa vida quando Jesus voltar? Que Deus conheça o teu caminho, o meu caminho. Neste momento que estamos passando, Ele conhece. Que o nosso caminho não seja como os ímpios perecer, mas sim a nossa salvação em Cristo Jesus. Estou em paz. Que eu e você, apesar de todos os problemas, a nossa felicidade esteja no Senhor e não no mundo. Não em políticos, não em economistas, não em médicos deste mundo. São necessários, todos eles são. Mas o nosso caminho, a nossa esperança, pode cair no mundo. Estou em paz, pois estou em Deus. Entre no lar dessa pessoa, próximas, que o seu Santo Espírito possa entrar em cada um desses lares e todos eles possam sentir a tua paz. Que todos eles não andem pelos conselhos, pelos caminhos, não se detêm no caminho dos palhaços, escarnecedores, zombadores, dos pecadores, mas sim a sua felicidade esteja em meditar, deixar que a palavra de Deus transforme a sua vida e que tudo na nossa vida espiritual possa prosperar. E lá na aldeia ou na comunidade dos justos nós possamos fazer parte, porque Jesus sabe o nosso caminho e nós não façamos parte daquele grupo que irá perecer. Esteja com esta família, dê um sábado delicioso, dê um sábado proveitoso na vida de cada um de nós. É o que pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado, fiquem com Deus, você e sua família possam receber a graça de Deus.